Tem medo de. Tem medo de. Obrigado. Gente, boa noite, 2 minutinhos, nós já vamos iniciar, só vamos tentar compartilhar. Quem puder ajudar, inclusive, nós agradecemos, tá? Mas já está online. Para vocês deve estar online, para mim não. Nem para mim. Para mim não. Bom. Acho que é isso. Já está online. Gente, tem um monte de gente conhecida já, se vocês puderem compartilhando, nós agradecemos, tá? Já vamos iniciar já. Boa noite. Olá. Começou. Dá trabalho. Começa, hein? Aperta a mão. E aí, trabalho. Tudo bem? Tudo bem, Chá? Tudo bem, Isa? Tudo bem? Beleza? Ele tá empolgado no celular. Ai, ele tá aqui compartilhando. Eu não tô nada. Meu coitadinho. Oi? Não parece, né? Sai e volta, faz aquilo que eu já te falei. Vai que ele volta. Fica lá na página. Entra na página. Isso. Apareceu? Uhum. Você, inclusive, tá alto, desculpa. Vou ver de pouquinho no celular também, que eu tenho pouco celular. Ai, tudo. Obrigada, Márcia. Esse silêncio todo que a gente tá compartilhando. Já ele já me para já. Aí, falando aí.
Nossa, olha aqui, ó. Nossa, não sobe. Nossa. Já não é mais possível, já me pararam. Já brecaram você? A Madalena tá ao vivo? A Madalena tava brigando com o celular dela. Falou pra ele tentar. Não é? Faz, ó. Parece que é tocar tudo. Alguém quer fazer a prece? Quer fazer? Não. Quer fazer? Isa. Isso. Quer fazer a prece de abertura? Nem trouxe meu óculos, não vou enxergar nada. Só ir seguir tá? Só correndo. Então vamos. Boa noite a todos. Vamos fazer a prece para a gente começar o nosso estudo de hoje. Peço que os nossos amigos que estão nos assistindo também sintonizem conosco nessa oração. Vamos acalmar nossos corações, nossas mentes, do dia atribulado, do trabalho, da correria, e vamos nos ligar a Deus nesse instante, em pensamento, elevando o nosso pensamento a Deus, com a imagem de Jesus Cristo, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, em nossas mentes, agradecendo a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos prepara o ambiente para o estudo. Pedimos, Senhor, proteção para o estudo, que nos intua, que nos ajude a entender um pouco mais sobre o que o nosso divino mestre e amigo Cristo veio nos ensinar. Pedimos agora, Jesus, que visite as pessoas que estão nos assistindo, que acalme seus corações, suas mentes, que consigamos sintonizar nessa sintonia de amor, para podermos aprender um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, Jesus. Que assim seja. Palestra de ontem, tem bastante gente que assistiu ontem ao vivo também. Quem quiser já participar, gente, já fica à vontade, já não vai tentando acompanhar. E aí, da mesa? Vocês acharam da palestra? Maravilhoso. Bom, né? Tudo que bom. É, né? Tudo que bom. A gente conseguiu. Bom, eu acho que falar sobre mudança íntima nunca é demais, né? A mudança interna, a mudança íntima é um desafio mesmo, como ele disse ontem. E a gente às vezes se apega em coisas grandiosas, achando que a gente não consegue fazer coisas grandiosas, mas a gente não faz nem um pouquinho, como ele falou, né? Começa pelas coisas pequenas do dia a dia, né? Como o bom dia que você falou, boa tarde, boa noite, o olhar no olho do outro, né? Isso faz a diferença. Faz. A pessoa se sente importante, às vezes a pessoa acorda não se sentindo ninguém aquele dia.
E você Você dá um sorriso, Você dá um bom dia, sorriso. a pessoa já se sente anima. querida, É. né? Você já emite Sente aquela, querida. aquela energia boa e isso é uma reforma íntima também, né? A gente não consegue grandes coisas, um dia acredito que nós conseguiremos, mas hoje ainda não, né? Hoje a gente está caminhando ainda, a gente é muito Tá pequeno, gatinhando, né? engatinhando, exatamente. Mas esse de uma coisa, pelo menos, né? Ó, não vou falar mais mal, não vou mais pensar mal. Ou se tiver num grupo que estão falando, não vou continuar falando, não vou passar isso à frente. Vou me distanciar desse tipo de conversa. Escolher um defeito que a gente tem tantos, uma lista tão grande deles. Tão grande que a gente não é perfeito, né? Ao menos um a gente tem que ir. Um, né? Por dia e tentar, sei lá, demora uma semana, um mês, um ano. Às vezes começa a vez em casa assim, de almoço assim, de família, e começa a falar, eu já falo, vigia. Eu mando vigiar, porque a gente tem que vigiar, porque tem que se policiar, porque a gente não é perfeito também, então vamos ver a gente primeiro, para depois, né? Exatamente. Porque não adianta você chegar aqui e tacar o pau aqui, taca o pau nadando e eu sou pior do que ela. Não, a gente tem que viajar dentro da gente e ver o que a gente é para... Mesmo. Será que a gente nunca errou, né? Então, quem que tem direito de falar, Quem tem direito, né? de falar de É alguém? de falar. Como diz, né? Atire a primeira pedra quem não errou, né? Ou quem não tenha pecado. E mesmo a pessoa que errou, será que se a gente vivesse a mesma situação daquela pessoa, a gente não faria igual? A gente não sabe o caminho que ela percorre, Tudo né? isso, né? A gente tem que... O que ela está passando, a vida que ela está levando. Muitas vezes, né, não pode julgar, mas sim, eu acho que pergunta assim, o que está acontecendo Então. com a pessoa? Então, essa é uma mudança, de ser um ombro amigo em vez de... Criticar. Fizemos outra palestra do Manu. Verdade. Não, mas show de bola. Na verdade, o que muitos comentários, depois eu falei pro Manu, a gente estava comentando disso, muitos comentários dentro da palestra, elogiando e tal, mas muitos comentários a gente não pode mudar o outro tem que mudar a hora que ele quiser. Nós vamos falar de novo uma coisa muito simples. Pretensão extremamente grande nossa em achar que nós temos que mudar alguma coisa em alguém. Quem somos nós para achar que o outro tem que mudar alguma coisa? Não, mas ele bebe. O que você tem a ver com isso? Você pode orientar. Querer mudar, achar que você tem o direito de achar que ele não pode mais fazer determinada coisa. Quem que nós estamos já num patamar de não errar? Nós chegamos num patamar de não cometer mais nenhum tipo de equívoco para poder olhar para o outro e falar assim, nossa, olha, eu vou aí te ajudar a mudar. É simples, só para a gente encurtar o caminho. Em alguma passagem que alguém conhece, Jesus falou que ia mudar alguém? Ou mudou alguém? E o cara podia, um pouquinho mais do que nós, né? Esse tinha um pouquinho mais de condição moral de poder mudar o outro. Em alguma passagem que alguém conhece do Evangelho, que alguém fofocou, alguém tinha chegado mais próximo que contou que ele fez isso, ele chegou e falou assim, não, eu vou mudar você. A partir de hoje você vai ser uma outra pessoa. Em que passagem que tem isso? Nenhuma. Eu vou te responder, eu ainda não vi. Nenhuma. Porque não veio para fazer isso, gente. A mesma coisa que a gente ouve há anos, a bobagem de que Jesus veio sangrar na cruz para pagar os nossos pecados. Ele não veio para pagar pecado de ninguém. Do mesmo jeito que ele veio mostrar o caminho. O caminho quem fazemos somos nós. Então, isso nós ouvimos muito ontem na palestra. Muita gente aproveitou, muita gente curtiu, gostou e tudo mais. Mas muita gente, nossa, ele vai mudar quando o tempo dele chega. Como se nós, que estamos assistindo, que estamos comentando, já tivéssemos mudado tudo que nós temos que mudar. Não, mas é tudo no tempo dele. Não, o verbo está... O pronome, a pessoa está completamente equivocada. Tudo é no nosso tempo. Nós precisamos mudar. A palestra, a gente sempre fala isso, sempre conversa, e nós vamos continuar falando a vida inteira. A palestra é para a gente. O que nós ouvimos. A pretensão é nossa de achar que o que nós escutamos
nós podemos melhorar a vida do outro. Eu acho que nós podemos divulgar. Eu acho que nós podemos oferecer, nós podemos apresentar o que nós achamos que é melhor. Ó, eu vou lá num lugar e as palestras são legais. Eu acho que pode ser útil para você como é para mim. Mas primeiro, ó, é útil para mim. Então por isso que eu vou. Aqui normalmente nós temos um péssimo hábito de falar assim, não, vai lá que vai fazer bem para você. Mas fez para você? Aí o cara olha, né? Fala assim, aham. E você continua fazendo fofoca, você continua metendo pau nos outros, você continua falando da vida dos outros, você continua bebendo, você continua sendo vagabundo. E não melhorou é nada aquilo lá para você. É lá que eu não vou. Você está falando para eu ir lá? Você está falando para ir lá sendo que não mudou em nada a sua vida? Por que você está falando para eu ir? Então ontem muita coisa aconteceu na palestra, eu percebi desses comentários. Que é natural. É extremamente natural. Eu acho que é... Todo mundo falando aqui muito bem da palestra, cacetado, porrada, o Manu é diferenciado, quando ele vem com a caixa de ferramenta o toda. Acácio mandou no particular. De novo ele mandou aqui também. Enfim. Então, é isso mesmo, né? É nesse sentido que a gente tem que fazer. Tanto que a gente sempre pede para compartilharem, para divulgarem, para oferecerem para as outras pessoas e tudo mais. E que é nesse sentido, mas é nesse sentido. Olha, a minha vida está mudando. Nós tivemos conversa disso semana passada depois do estudo. Ó, eu melhorei em tal coisa porque eu resolvi que aquilo me fazia mal, ou aquilo atrapalhava o meu casamento, a minha vida, o meu trabalho, enfim. Eu peguei determinada coisa que me serviu e mudei. Então, ó, aí sim, quando você vai dar um exemplo a alguém, quando você vai fazer um comentário com alguém, olha, eu tomei tal atitude, isso mudou minha vida. Opa, isso é testemunho de vida, gente. Não é o que o outro falou, não é o que o outro disse. Falar é que a gente fala toda vez. Senão, todos os palestrantes estariam garantidos diretaço na prova, não precisaria passar por prova e expiação. Todos estão aqui, provavelmente, estamos na mesmíssima situação, prova e expiação. Se eu estou fazendo palestras, nós vamos ver, é porque provavelmente as bobagens foram muito grandes. Então essa história toda, eu vi ontem, me chamou muita atenção e depois a gente comentou com o Manu. Ah, olha, a pessoa só muda quando quer mudar, por mais que a gente queira mudar. Gente, já é difícil, para mim, né? Eu estou falando isso para mim. Já é difícil você parar de cometer um erro, você parar de cometer um hábito equivocado, você escutar um comentário e automaticamente você fazer um comentário negativo, automaticamente você falar mal do outro. Já é uma dificuldade absurda, e é essa que foi a palestra do Manu. É esse o desafio diário que ele veio falar. É dessas coisas pequenas é que nós ainda somos extremamente arrogantes e achamos que nós temos que fazer altas coisas para ser valorizado. Nós precisamos fazer o que o Chico fez, aí sim nós vamos ser espírita. Não vai rolar. Ele falou ontem, eu achei que ele foi muito feliz no comentário. Não vai dar, pelo menos para mim nessa encarnação não vai dar. Então é mais fácil fazer a festa das crianças, servir pão, servir algodão doce, ficar na portaria, porque não vai dar para ser o Chico nessa. Mas se eu for servir o pão, se eu for servir a ficar na portaria, se eu for servir o algodão doce, eu estou sendo útil. E aí eu estou fazendo. For limpar o chão, for fazer o copo, lavar o copo. Aliás, é o que a gente sempre fala todo dia, gente. Quem limpa o centro espírita, o SEAC, que cabe 500 pessoas, é mais importante do que o médium. Porque se não tiver limpo o salão, não vai rolar a sessão mediúnica. Quem que é mais importante? Quem deixa em ordem ou quem vai lá só fazer e sentar? Todo mundo tem sua importância. Então, só que nós continuamos a achar que é só as coisas extremamente grandiosas é que tem valor. E nas pequenas coisas, assim como você disse, se falar mal. Quando alguém chega para você e começa a falar alguma coisa e você não dá continuidade, porque não adianta só a gente falar que quer mudar, você tem que ser exemplo para mudar. Então vai chegar um ponto que as pessoas vão falar, ali não adianta falar porque ela não dá continuidade ao assunto. Ela vai ignorar. Ela vai ignorar. E aí acaba incomodando quando você chega em algum lugar onde o ambiente está propício a só fofoca, né? Então a gente tem que mudar para ser exemplo também, né? Então a gente falar e não ser exemplo, né? É sempre, por isso que eu comecei o comentário, nós falamos muito do Manu em relação a isso. Algum lugar, se alguém encontrar para mim, por favor, passa que eu não encontrei ainda. Um lugar que Jesus foi lá e fez para o outro.
Ó, vem aqui, ó. Você era adúltera? Então vem aqui. Deixa que eu resolvo o problema. Não, o que ele falou? Vai. Todas as vezes. Vai, não Todas, peques todas. mais. Vai e não peques mais. Só isso. Só isso ele falou. Ó, você já tem uma vida inteira de besteira, não tem? Então a partir de agora faz assim, ó. Vá e não peques mais. O que ele está querendo dizer? Muda. Daqui para frente, você já entendeu que está errado o que você fez? Ele perdoou? Se Jesus perdoou? Ele perdoou? Ele não tinha nada para perdoar. Então, isso que eu ia falar, Mas o não que tinha ele nada pra falou? perdoar. Mas o que ele falou a hora que ele falou isso pra gente? Pra gente, né? Porque provavelmente eu era adúltera, eu era o leproso, eu era o... O que ele falou? A hora que ele falou, vai, não peques mais. Você entendeu que você estava fazendo errado? Aquilo que nós conversamos na quarta-feira passada. Cabe exatamente nisso. Você percebeu que você está fazendo errado? Percebi. Então, de agora em diante, não faz mais a mesma bobagem. Já é um passo absurdo para a nossa existência. É essa a mensagem. É isso que nós precisamos fazer. Então, nas dificuldades, desde as pequenas. Porque se nós vamos tentar mudar a grande coisa, nós não vamos conseguir. Nós não temos ainda a capacidade de conseguir fazer essas mudanças tão grandes. Mas as pequenas são obrigações, porque nós já sabemos. Então, quando a gente sai da palestra, quando a gente sai do estudo, nossa, foi maravilhosa, foi lindo, foi um tapa na cara. E no outro dia eu comento a mesma fofoca, eu faço o mesmo comentário maldoso. Não adianta nada, gente, é aquilo que a gente sempre fala toda semana, perdeu tempo, perdeu uma hora. Perdeu uma hora de continuar fazendo fofoca. Porque se não entendeu, se não serviu nada aquilo ali, se eu continuo agindo exatamente da mesma forma, não serviu nada. Então o vá não peques mais não serviu para mim. Aí eu vou continuar fazendo o que nós ouvimos nos comentários de ontem. Ah, não, mas mudar o outro é difícil. Muito difícil. Porque se nós não conseguimos mudar nós, você imagina mudar o outro. Se nós não temos a capacidade de mudar a gente, imagina você querer mudar o outro, que você não sabe o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro age. Não, mas nós achamos que não, o outro precisa. A hora que ele entender, ele vai... É o tempo de cada um. É, filho, mas o tempo de cada um, esse cada um é meu. Começa da minha mudança. Eu preciso mudar para aí me preocupar se o outro vai mudar. O máximo que eu posso fazer é orientar, sendo exemplo. A Ana acabou de falar. Nossa, a Isa está indo num lugar lá, não sei o que está acontecendo não. Os caras estão batendo tambor lá, o negócio está ficando bom. Ela não fala mais fofoca dos outros. Eu quero saber o que é. E não é da mediunidade, o Gervásio está rolando de rica, porque a mediunidade não é por causa do fenômeno, não é por causa das mudanças morais. Nós estamos aqui para melhorar moralmente. Então a hora que eu percebo que o outro está melhorando moralmente é o que me chama a atenção. Não é a palestra, não é o centro. Nossa, aquele centro lá é mais forte. Não tem centro mais forte, não tem centro mais fraco. O que tem é trabalho sério. E aí cada um vai tendo que mudar dentro da sua... Aí sim, dentro do seu tempo. Aquilo que o Manu foi muito feliz ontem. Eu não consigo dar grande salto. Não adianta, que nós não temos essa capacidade. Mas eu consigo parar de fazer uma coisa que eu sempre fazia. E muita gente está comentando o negócio da fofoca, que eu acho que deve todo mundo fofocar pra caramba, né? Porque todo mundo está concordando, está dando exemplo, até os próprios agora estão dando os exemplos individuais, mas é exatamente isso. Se eu sei que é uma coisa, que é um hábito, que não condiz com o que nós estudamos, ou o que disse Jesus, então está na hora de mudar. Agora, eu vou 1 ano no centro, eu tomo passe, eu vou fazer caridade, e todo santo dia, mas você viu, e aquela, e aquele, e o outro, nossa, mas também, hein? Não serviu para nada, gente. Trabalho voluntário, tem tudo isso, tem peso, tem, mas a mudança é minha que precisa mudar. Agora, se eu já entendi que precisa mudar e não estou mudando, tem alguma coisa errada. O trabalho está batendo na porta, tem trabalho voluntário para fazer. Ah, mas aí sim cabe os comentários de ontem. Cada um no seu tempo e tal. Eu tenho trabalho voluntário para fazer no sábado à noite, no dia das crianças, feriado, dia 12. Ah, mas eu tenho festa para ir. Escolha. Aí escolha. Você preferiu ir numa festa, num churrasco, do que ajudar na festa que vai ajudar o asilo. Escolha. Nós temos esse direito? Claro que nós temos.
A Gervásio, a gente sabe sim. Ele falou que às vezes a gente nem sabe que tá fazendo fofoca, sabe sim. Ah, Gervásio, Gente, eu sabe. sei. A língua coça, Eu muita sei. gente. A gente Eu sei sim, Todos Gervásio. nós sabemos que não é assim, gente. A gente sabe sim. O simples concordar, você pode ficar com a boca fechada, alguém tá falando, você, o simples balançar de cabeça que você tá concordando. É, Já você não. deu... A Márcia você tá deu fazendo. ok? A outra Márcia aqui que tá com a gente, às vezes tá fazendo comentário que é exatamente isso. Tem uma pessoa que eu amo muito, quando ela chega na minha casa, agora ela fala: vou te falar uma coisa, mas não é fofoca. E ela tá rindo. Então, quer dizer, é exatamente isso. Nós nunca achamos que o que nós fazemos, gente, isso é natural e ainda é da nossa condição moral. Nós nunca achamos que o que nós fazemos é maldade. Nós nunca fizemos de propósito. Ah, mas eu falei aquilo e ele interpretou mal. Nós fazemos isso o dia inteiro. Quando nós comentamos dos outros, não é fofoca. Quando eu falo que o outro fez não sei o que, não é fofoca. É um comentário. É uma crítica que é construtiva. Nós sempre achamos uma desculpa para os nossos comentários. Ah, mas quando o outro fala. Ah, e quando o outro fala de nós. Aí eu quero matar, aí eu acho que o cara é desgraçado, porque ele não pode falar, ele não tem direito, ele não sabe o que eu passo, ele não sabe das minhas dificuldades. Mas nós achamos que nós sabemos de todo mundo, que nós podemos julgar, que nós podemos fazer, que nós temos o direito de fazer. Então é nisso que eu queria só comentar, que eu falei bastante ontem com o Manu sobre isso, e a gente viu bastante na página esse tipo de coisa. Muita gente elogiando, mas muitos comentários nesse sentido. Ah, é o tempo de cada um, a gente não pode querer que o outro mude. Não, gente, a gente não... podemos nos preocupar com o outro, com a necessidade do outro. Mas se a gente conseguir melhorar o nosso, já está sendo um caminho enorme andado. Leila, se o fato que você for relatar não tiver nada com você e for denigrir em qualquer aspecto a imagem do seu semelhante, é fofoca. Leila, o padrão é sempre assim, ó. Deixa eu repetir, porque muita gente às vezes não leu e quem está aqui também não. Existe uma diferença entre relatar um fato sem maldade e fazer fofoca, não é? Assim, Leila, nada que não vai agregar, que não vai ser produtivo, não precisa ser comentado. Simples assim. Então, se você já pensou que se você está comentando sem maldade, não comente. Não tem necessidade. Vai acrescentar, vai agregar, olha, aconteceu uma coisa. E, gente, pelo amor de Deus, entenda o seguinte: descobri que a filha da Isa está usando droga, sou amigo deles. Eu tenho por obrigação contar, eu tenho por obrigação tentar fazer com que eles descubram. Isso não é fofoca. Isso eu estou me preocupando com a filha, com a família, com toda uma estrutura. A fofoca é você contar para todos Então, nós e menos para isso. Não, ou fazer isso exatamente. Então, quer dizer, o comentário sem maldade que a Leila está falando, quer dizer, é só a gente tomar muito cuidado, porque se não vai nada de produtivo, se não vai fazer com que aquilo surta alguma coisa, apareça alguma coisa de legal, esquece, não precisa comentar. Passa batido. Nós não temos que ficar falando da vida dos outros, gente. Nós não damos tempo, nós não temos capacidade de dar conta da nossa. Eu, pelo menos. Eu não consigo. Eu não consigo dar tempo das minhas coisas. Então não dá tempo. E aí você pega, é que vocês não conhecem o grupo, porque essas mulheres falam o dia inteiro. Então aí é pior ainda, que eu não consigo mesmo prestar atenção nas coisas. Estou brincando, viu? Algumas do grupo. As que estão aqui é verdade. As que estão aqui, né? Tá bom? Gente, era só isso. É que eu não queria deixar passar, porque a gente conversou bastante com o Manu depois, e foi uma coisa que eu constatei, inclusive, quando a gente estava tentando responder ontem durante a palestra, e eu não queria deixar batido para a gente aproveitar, mesmo porque a gente já deixa esses 20 minutos para a gente falar da palestra do dia anterior. Tá bom? Eu ia ler o texto. Para quem não leu, fica o convite, que não é um texto, na verdade, é um desabafo um desabafo não, mas é uma situação real que o Orlando, que manda os textos pra gente, me mandou, e acho que ele estava percebendo um momento turbulento, de turbulência, e pediu para postar, perguntou se podia postar na nossa página, e é fantástico, e serve para todo mundo mesmo. A Madalena até perguntou, falou, eu vou deixar salvo e tal. Não, eu não deixei salvo, eu preciso pendurar ele, um em cada porta que eu passo do dia, para eu lembrar do que ele estava falando lá. Então eu até imprimi e acabei esquecendo no escritório, então, mas no final... mas se no final, eu falei, até ler agora,
Vocês querem que leia agora? Podemos ler agora, né? Porque eu ia deixar para o final, mas eu vou fazer a leitura já, porque aí tem muita gente que eu acho que vai se situar em relação a isso, principalmente quem está envolvido em trabalho assistencial, independente de ser casa espírita ou não. Então é uma situação pela qual o Orlando Noronha passou, tá? Tá na nossa página para quem quiser depois salvar ou passar para outras pessoas, para outros grupos, inclusive de trabalho, outros grupos de estudo. Então o tema do Orlando é a percepção mediúnica de Chico Xavier, e é uma experiência que ele passou com o Chico. Então é o Orlando que está falando isso. E ele fala sobre um livro em especial que é Mediunidade e Sintonia, do Emmanuel, Psicografia do Chico. E eu vou fazer um comentário aqui que eu já falei para ele, eu já perguntei se podia falar publicamente, ele falou que sim. Eu acho fantástico, isso não é ao acaso, ele faz isso naturalmente, virou um costume dele. Ele escreve Chico Amor Xavier. Então quando ele vai falar para mim do Chico, ele fala Chico Amor Xavier. O livro em pauta chegou em minhas mãos no ano de 86, enviadas pelo querido amigo e médium Francisco Cândido Xavier, guardado por mim com todo carinho e cuidado. Estava vivenciando momentos de conflitos interiores. Jovem, sob a influência de alguns amigos, entendia que estava perdendo o meu tempo, envolvido em atividades complexas na casa espírita. Isso serve para os nossos jovens. Bom, serve para os nossos jovens, para os adultos e para os velhos. Desde 80, passei a dedicar-me com esmero à doutrina espírita em tarefas de palestras e atividades mediúnicas, com visitas periódicas ao Uberaba. Assim, um dia liguei para o Sr. Francisco, presidente do Pronto Socorro Espiritual Pais e Filhos em Osasco, onde ele morava, marcando para as 19 horas uma reunião onde comunicaria o meu afastamento das atividades do centro espírita. Desistiria da tarefa e iria viver a vida. Pontualmente estava sentado no salão da instituição quando o Sr. Francisco se achegou, cumprimentando-me, dizendo: antes que você me diga o que deseja falar comigo, olhe isso. Das mãos do grande amigo, Sr. Francisco, recebi o livro Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, pelas abençoadas mãos de Chico Amor Xavier. Olhei curioso a capa do livro. Que bonito, Sr. Francisco. Olha, meu filho, logo no início dele. Para minha surpresa, tinha uma dedicatória de Chico Xavier para mim, o que me deixou muito emocionado. Tem as fotos para quem quiser ver depois, tá? Perguntei ao grande amigo de todos os tempos, como foi isso? Um rapaz chegou aqui e me entregou o livro, esclareceu o Sr. Francisco, e disse-me: estava em Uberaba no final de semana anterior, quando Chico perguntou se alguém conhecia o Orlando de Osasco. Estávamos com uma caravana de Osasco no Chico. Disse ao Chico que conhecia. Chico então autografou o livro que lhe traga e pediu para dizer ao Orlando para ele não desistir. Assim o rapaz cumpriu com o que tratou com Chico. Após os apontamentos do Sr. Francisco, ele olhou para mim curioso e me disse: o que você queria falar comigo, meu filho? Emocionado e um ponto atônito, concluí: vim para lhe dizer que os pais e filhos estão de parabéns, que os trabalhos estão uma maravilha e vamos seguir em frente. Até hoje, mesmo com todos os limites e tropeços, com o apoio incondicional da minha esposa Letícia e compreensão de nossa família pela nossa constante ausência, continuamos com plena consciência de que na tarefa recebemos a bendita oportunidade de redenção de nossos espíritos extremamente faltosos, pelos equívocos de precedentes existências, acumuladas com os erros de hoje. Que ninguém desista da tarefa que veio realizar nesta presente encarnação. Não ouçamos os alaridos desequilibrantes dos nossos críticos de transição que estamos vivendo em nosso planeta. Não é uma tarefa fácil, mas saiba você que aonde você está, com as pessoas que você tem ao seu lado, é o clima perfeito que Jesus lhe ofereceu na presente existência para que saia vitorioso. Chico me disse em Uberaba: faça o mal que for a você, persista no bem, pois o bem vencerá. Amigos, não desistam, ergam a fronte e sigam os compromissos, realizando tudo com amor e dedicação, pois, como disse Emmanuel, Jesus está no leme, e você sairá triunfante de suas experiências. Acredite, você é capaz. Então essa é a mensagem do Orlando de hoje para nós, que não é o que normalmente ele faz, ele sempre manda 15 dias, já tinha publicado ontem, e ele nos enviou essa, que eu acho que serve para todos os que estão envolvidos com qualquer tipo de trabalho, com qualquer tipo de
proposta mediúnica. Mas quem quiser tem as fotos na página e o texto inteiro. Tá bom? Então, vamos lá? Gente, só para retomar então, quem está entrando aí, nós vamos... Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 11. Na semana passada nós fizemos da 592 a 595. O tema desse capítulo, os animais e o homem, tá? Então nós iríamos, a semana passada, a ideia era tentar ir da 592 a 600, nós não conseguimos, chegamos até 595. E hoje nós vamos tentar de novo chegar da 596 a 600, que é um texto, são questões que vão surtir de novo muitos questionamentos provavelmente, mas nós temos hoje 1 hora ainda, eu acredito que a gente consiga fazer. A Lucimara está falando do texto, a Lucimara a gente já tinha visto no grupo, né? O Gervásio está bloqueado, o Gervásio entrou no mesmo time, hein, Gervásio? Obrigado, Gervásio, mas eu vejo o quanto vocês ajudam a gente. Mas esse texto não precisa, para quem tiver em grupo, põe em grupo, porque sempre tem trabalhador e tal, mas encaminha isso no particular para alguém que vocês sabem que trabalha, alguém que já tem trabalho voluntário, que está acostumado, e todo mundo tem uma hora que fica de saco cheio, todo mundo tem uma hora que acha que não vale a pena, que está no caminho errado, que desanima, que dá vontade de enforcar algum, vontade de às vezes parar tudo, e aí nós estamos falando de alguém que tem um trabalho dentro da doutrina espírita maravilhoso, de um consolo absurdo e que com certeza passa pelas mesmas situações que nós passamos e que não tem a preocupação de achar que os outros é que tem que mudar. Ele pensou primeiro em mudar ele e aí está tentando ajudar esse amigo pequenininho, e eu acho que conseguiu muito mais gente do que só eu. Tá bom? Vamos lá, então nós vamos retomar da 596, tem na página para quem quiser, para quem tiver o livro na mão e quiser acompanhar pelo livro, mais fácil. Mas se não, tem na nossa página depois todas as questões disponíveis lá. Tá bom? Vamos lá, quem vai? Dani, pode ler? 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a daquele? Aí, alguém quer comentar? Dá pergunta já, Ana? Alguém? Gente, qual é a pergunta? Eu tô lendo de novo, porque eu tava lendo a Lucimara mesmo. Tava falando do Orlando. Porque a ave só repete, né? Não, gente, a pergunta, vamos lá, Então, não é de a onde vem a resposta. De onde aptidão? vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com daquele? Ele está afirmando que a aptidão é mais fácil das aves, e nós já conversamos de todas as outras anteriores que a fisiologia, a analogia era muito mais próxima do macaco. Nós até discutimos isso semana passada, que realmente nós viemos descendente dos símios. Então ele pergunta exatamente isso, por que então, se nós somos tão parecidos com o símio, com o macaco, por que então o macaco não tem uma facilidade maior de imitar inclusive a voz e não só os gestos? É essa a pergunta. Vamos lá, Dani. Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Beleza? Isso nós não precisamos discutir muito, né? Se a gente pegar, o macaco consegue falar, tirando o César do Planeta dos Macacos. Mas a gente pode pegar o exemplo da ficção, do Planeta dos Macacos. O que o macaco reproduz normalmente? Gestos. Por que ele reproduz gestos? Que eu acho que é mais próximo
o órgão, como que eu vou explicar? A anatomia Anatomia, dele exatamente. Né? acaba sendo muito a anatomia mais, mais próxima da nossa. muito mais próxima, e eu consigo fazer o gestual muito mais próximo do homem do que os outros. Se nós pegarmos a conformação física, Muito mais próximo. muito mais próximo. Eu tenho as mãos, eu tenho os braços, eu tenho tudo mais que a gente falou semana passada. E aí, voltando 3 semanas, nós tivemos uma palestra do André que ele foi muito feliz e muito profundo nessa comparação toda. E a dos pássaros que imitam sua voz. O pássaro fala. Nós já discutimos isso um pouquinho a semana passada. Não porque ele não tem raciocínio, né? Ele só imita. Ele reproduz, né? Na verdade, ele reproduz o que ele está chegando para ele. Então, ele faz aquilo ali. Certo? Seria uma coisa repetitiva para ele aprender. Ele Isso. faz simplesmente, Só repete. eu falo e ele vai fazendo o que ele ouviu, registrou, e ele consegue fazer através... por exemplo, todos os pássaros conseguem imitar algumas situações? Não. E eles colocam. Gente, é sempre importante a gente lembrar de alguma coisa, ó. Tanto é que o pássaro pode falar besteira como pode rezar, né? Pode. Ele não tem raciocínio que ele tá falando. E o mais importante, a gente sempre tem que prestar atenção, eu sempre falo toda semana pra gente, com formação particular dos ramos vocais, secundada pelo instinto de imitação. Se imita os gestos. Ponto e vírgula. Certos pássaros imitam a voz. Então, de novo, eles não colocaram esses certos aqui por acaso, para dar certo, para combinar, nada. Ele está falando o quê? Alguns. Alguns especificamente. Em contrapartida, o que ele falou do símio? Que ele imita os gestos. Não falou Ele não alguns. colocou certos símios imitam os gestos. Entendeu? É isso, parece coisa pequena, mas a gente... Eles estão falando pra gente, eles estão falando exatamente o que é. Não é pra gente depois interpretar, que aliás nós temos isso agora no Movimento Espírita, cada um interpreta do jeito que quer, aparecendo na Bíblia. Então eles falaram, eles afirmaram, né? Eles estão respondendo a pergunta do Kardec como, o símio, todo símio imita o gesto. Eles têm essa capacidade. Certos pássaros imitam a voz. Por quê? O pardal consegue imitar? A Marlita está complementando o que a gente falou. O pássaro não fala. Ele lavra, nada mais é do que repetição do que ouve. É o que vocês tinham falado. Tá? Então, só para a gente entender essa confusão. Então, eles já falaram nesse sentido e eles já deixaram claro que são certos. A Leila falou Porque algo senão- interessante. Minha mãe dizia que somente pássaros com língua redonda falam ou repetem. Não sei. Nunca vi, Eu não sei disso, Leila, mas de repente, provavelmente, devido a isso, a conformação provavelmente Próximo da anatômica facilita essa imitação. Pode ser. Mas vou procurar ver. Não, que você está falando disso? Não sei. Não sei. Por exemplo, nunca vi a língua de um Papagaio. urubu. Papagaio Urubu, é você já viu? redonda. Não, do urubu não. Então, como é que você sabe, né, Mas o Redonda? urubu não repete. Mas você sabe? Com quantos urubus você já conversou? Vários urubus. Bom, Tentei um contato. não sei qual é a sua Tentei um intimidade contato com os e não urubus, consegui. mas A minha maritaca, minha calopsita eu falo, mas com Não. o urubu não. o duro das suas calopsita E e das maritaca maritacas? é elas te ouvirem, não é elas falarem. E aí elas repetem. Então, é isso que aí eu tenho dó dos outros. Mas eu não sei, Leila, mas provavelmente se existe essa afirmação, se é um fato, de repente é realmente pela composição anatômica ou fisiológica que facilita, de repente, essa imitação. Mas não sei te falar. Se eu falar, eu vou estar chutando, não tenho a menor ideia. Mas, por exemplo, o que a Dani falou, mas a calopsita, por exemplo, o papagaio, a maritaca, eles são arredondados. Então essa que deve ser a relação da mãe dela, né? Provavelmente ela tinha esses Pode bichos ser. que são mais próximos da gente e que são com essa conformidade, né? Com essa formação anatômica, e de repente ela tirou essa conclusão, mas é uma conclusão Realmente, a gente razoável. nunca criou um urubu em casa. Então, eu nunca peguei a boca do pardal para conversar com ele. Mas assim, o raciocínio Eu conversei, né? o raciocínio é esses que a gente falou, por exemplo, são arredondados. Então deve ter sido essa a lógica que ela conseguiu chegar, né? O papagaio a maritaca a calopsita quer dizer, então os que eu conheço são todos com a língua arredondada. Mas eu não sei, realmente não sei. Eu perguntei do urubu porque eu não sei perguntar pro Google que cor depois. que é.
Eu tinha perguntado para um biólogo, né? É. Para alguém que saiba. O Google não vai saber me responder. Alguém que tem urubu com É. conversa com ele. É, alguém que cria urubu e tenta ensinar, falar. Vamos lá? Bom, 597. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Ó, vamos lá, vamos só lembrar, ele está falando essa pergunta, porque lá atrás ele já tinha falado, ele já tinha perguntado se agiam só por instinto. Depois na 594 ele pergunta se eles tinham linguagem. Depois na 594A ele fica irritado e pergunta se há animais que não possuem voz, se são de instinto e linguagem. Quer dizer, ele está construindo toda essa pergunta. Então na 597 ele vem de novo, né? E já foi falado na estudo da semana passada que eles já tinham alma, né? Então, eu já tenho Você adiantou semana passada sobre isso. Isso. Então, ó, a Leila está concordando, que acho que é isso mesmo. A Vera está falando que assim, nos pássaros anuncia quando vai chover. Eles cantam até chover. Gente, aí nós vamos chegar num monte, provavelmente, de suposições ou até de instinto, e aí provavelmente realmente é alguma coisa relacionada a instinto, né? Nossa, na minha casa, eu já acordo com eles cantando a chuva. Tá? Nada. Nada. Estou enganando. Esses já são da cidade, eles resolveram enganar, gente. Você já resolveu me enganar. Já aprenderam com o ser humano. Já tá bem treinado. Então, ó, 597, eles estão perguntando, ó, pois, e aí faz uma afirmação, e depois ele pergunta, né? Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Entendeu a pergunta que ele está fazendo? Não. Ele já está indo, já está aprofundando, né? Ele está perguntando, se você já afirmou para mim que ele tem uma liberdade de ação, que lá em cima, lembra que na 595 ele está falando do livre-arbítrio de novo, né? Na 595 ele pergunta se os animais têm livre-arbítrio, e ele fala que não é como a gente entende, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades, lá na 595. Aí ele deu um golpe, na 596 ele não falou disso, na 597 ele voltou. Então, pois os animais, como vocês me disseram, lá na 595, têm uma inteligência que dá uma certa liberdade, há neles um princípio independente da matéria? Tem alguma coisa que não seja, então, só o corpo físico do animal? Resposta. Vamos lá? Resposta, né? Sim, e que sobrevive ao corpo. O que é? A alma. Não é? Não vale eu falar. O que é Quem falou? que sobrevive, gente? Tá parecendo escola, hein? Eu. Não, e eu sempre deixava que nem o Wagner, né? Eu ia falar isso, depois que o outro falou, né? Por que não falou antes, né? Eu ia falar. Então, a 597 eles já responderam, porque eles já tinham respondido lá na 595. E aí eles fazem curtinha a resposta. Sim, e que sobrevive ao corpo. Beleza? Então eles responderam, e aí tem a 597A, que aí Kardec vem e faz a pergunta. Deixa eu só complementar. O Gervásio está falando, os instintos são muito fortes, não tem raciocínio lógico e sensato como os animais humanos. Exatamente, Gervásio, é só a gente lembrar, por isso que nós falamos, da 595, né, quando ele pergunta do livre-arbítrio. Mas é exatamente isso. Vamos lá na 597A? 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Pode ir, que essa não precisa. É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há, entre a alma dos animais e a do homem, tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Vamos lá. A Leila está fazendo assim, sim, alma, ela está perguntando. A 597A, eu não vou lembrar quem foi, mas é alguém que sempre está estudando com a gente, que fez esse comentário lá no comecinho, lá na 592... 592 ou 93, que foi do instinto, que ele ainda fez esse comentário. Lembra que ele falou que ele tinha lido em algum lugar que a distância do animal para o homem era a mesma da gente para Deus? Então aqui na 597A eles estão respondendo exatamente o que ele tinha falado lá. Até comentei com ele, falou, lá na frente nós vamos falar disso. Mas o que eles querem dizer? É também uma alma. Claro, se for partir do princípio inteligente, é uma alma. Isso depende do sentido em que se toma a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus,
que foi o comentário que esse amigo nosso fez, o comentário da semana passada. Então o que ele está dizendo aqui? E agora vai sair uma briga, né? Se tivesse a Sônia, então aqui nós estávamos enrolados. Não, mas então você está querendo dizer, e aí nós já escutamos isso a semana passada, mas tem um monte de bicho que é melhor do que a gente, tem um monte de gente que a gente conhece que não vale a mesma coisa que o bicho. Vou responder o que os espíritos responderam e não fiquem bravos comigo, porque não fui eu, quem codificou foi Kardec e os espíritos responderam. É também uma alma, se o quiserdes. Quiseres que eles estão dizendo, se você quiser entender assim. Isso depende do sentido que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Essa é a resposta dos espíritos. E aqui cabe um comentário, sim. Mas eu conheço um monte, os meus gatinhos, os meus 39 gatinhos, eles são melhores do que muito ser humano que tem na rua. Não são. Sinto informar que não. Por quê? Porque eu estou no estágio ainda animal. Para eu sair do estágio animal para o hominal, ele está falando aqui que a mesma distância que nós temos de hoje para Deus. Nós temos ideia da distância que nós temos de Deus moralmente? Eu tenho. É longe. Então, do animal para o ser humano, eles estão falando para nós termos uma ideia, é a mesma. E aí vai ter um monte de defensor de animal que vai falar assim, não, mas eles são inocentes. Concordo com tudo. Eu concordo não, né? Nós estamos falando o que o livro dos Espíritos diz. Inocência, pureza e tal, é uma coisa, mesmo porque nós também não podemos usar inocência e pureza, porque se eu não tenho raciocínio lógico, se eu não tenho, como na 595, o livre-arbítrio, porque eu não tenho consciência do meu ato, a maioria das minhas atitudes são instintivas, de sobrevivência, de amor, de carinho, de afeto, eu não posso não, dizem os espíritos que nós não podemos, em momento algum, comparar a alma de um animal à de um homem. O animal, na verdade, ele quando é feroz, ou quando arranha, ou quando morde, ele está se defendendo de algo. Instinto, não é que eu estou me defendendo. Então, o leão, por exemplo, não se defende de nada, ele vai lá e come a zebra. Por quê? Ele não está se defendendo, estou com fome. Estou com fome, exatamente. Por instinto, estou falando. Certo? Se um bicho é... Então a zebra que olha para ele fala assim, esse leãozinho é muito malzinho. Não, ele está com fome. Se o bicho é criado, se ele é maltratado, se ele é criado amarrado, judiado, se ele é espancado e tal, ele vai ter um instinto ruim de morder, porque ele foi criado daquela maneira. É criação, é o meio onde ele vive, é instinto. Agora, o animal, ele tem uma alma porque ele está evoluindo até chegar à fase hominal. Sim, deixa eu só aproveitar antes de você concluir, o Gervásio está falando isso. Mas Jesus Cristo chegou nesse estágio, chegou antes desse. Gervásio, ele chegou antes desse. Jesus Cristo passou por todos. Tá? Ele passou como todos nós, por todos os estágios. Então ele passou por esse também, eu entendi o que você quis dizer. Mas chegou nesse estágio, ele passou por esse também. Mas o que nós precisamos entender é isso. Nós, quem gosta de animal, nós temos nossos e tudo mais, nós brincamos a semana passada, ou falamos sério, que a Nina qualquer dia vai sair falando e tal. É a sensação que nós temos, por quê? Porque ela responde a estímulos que nós damos. Mas a Nina não é capaz, isso não é a Nina, pode ser qualquer cachorro, qualquer um de nós que gostamos dos animais e tudo mais, ela não pode responder pelo... Se a Nina amanhã morder uma criança, eu posso mandar prender a Nina? Ou aí nessa hora nós vamos fazer que nem nós estamos vivendo a nossa sociedade hoje, extremamente evoluída, politicamente, socialmente, de que se vai... Não, mas nesse caso não. Você não pode... Como é que você vai bater na cachorra? Como é que você vai mandar prender a cachorra se ela mordeu uma criança? Se nós estamos comparando moralmente, e ela teria que responder pelo ato dela. Ou a Ana falou agora, se o leão comer a zebra, ele tem que responder, ele tem que entender que ele não é mais carnívoro. Nós falamos disso semana passada, está na hora dele parar de comer carne, ele deveria comer só matinho. Não, gente, o instinto dele leva ele a comer o bicho. Eu estou com fome, aquilo sacia a minha fome, é instintivo. Então se a Nina amanhã, uma criança, por mais inocente que seja, der um tapa no focinho dela, corre o risco dela morder. Por que nós
cansamos de falar para todo mundo que tem animal em casa e tal, a criança quando começa a andar e vai e puxa o rabo do gato, do cachorro e toma um arranhão ou toma uma mordida, nós podemos recriminar o cachorro ou o gato? Não, porque ele não tem consciência. Por mais que você tenha educado, adestrado, ele vai responder por um instinto. Eu me senti agredido, me puxaram, eu não sei se é criança, se é adulto, se é branco, cor de rosa, me puxou, doeu, eu mordo. A ação gera uma reação. Instintivo. Então, o que o animal está fazendo é reagir a um estímulo. Então, isso nós já ouvimos várias vezes. Semana passada começou essa conversa em relação a de que não, mas eles parecem que são. Parecem, porque eles são, alguém já comentou aqui, inocentes, e nós não podemos nem usar esse tipo de sentimento, porque se nós usarmos que eles são inocentes, os que mordem não são inocentes, são maldosos. Nós discutimos muito a semana passada que alguém comentou, quer dizer, o pitbull que morde, ele é malvado, e o pitbull que é bonzinho, ele é inocente? Ou eles são frutos da maneira com que foram criados, que o meio proporcionou para que ele fizesse? Claro que é o meio. Se nós formos pensar, senão nós vamos voltar àquela realidade que nós pensamos, gente. Trazer para a nossa, que nós já temos consciência. Nós não falamos isso ano passado, a criança que é malvadinha, desde que nós não identificamos com 3 anos, a criança que adora puxar o cabelo do outro, que arranha o outro de propósito, né? Mas isso faz consciente. Isso eu trago já a experiência de outras existências, e isso aflora quando eu começo a retomar a minha vida corporal. No animal não. Se não fosse assim, nessa escala evolutiva, o cachorro que foi um pitbull na outra e viesse agora, para ele melhorar moralmente, ele viria um pincher não, que é pior do que o pitbull, mas ele viria um border collie, que na maioria deles são dóceis. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque eles não têm consciência. Nós falamos lá na 595, eles falaram para nós, na 595, que eles não têm a liberdade de ação, eles não têm o raciocínio. Então, se eles não têm o raciocínio, eles não podem. E vamos, de novo, vamos pegar o que esse amigo nosso, eu não lembro o nome dele, eu queria lembrar para agradecer, que falou da semana passada. Para a gente entender a diferença do animal para nós, e olha que nós estamos, para quem falou que tem animal melhor do que nós, então para nós entendermos aonde nós estamos, a distância do animal para chegar no hominal, para chegar em nós, está equivalente ao que nós hoje, em prova de expiação, estamos para Deus. Então o cachorrinho que nós amamos tem essa distância. Então, e aí vão vir vários comentários aqui. Não, tá tranquilo. De repente vão ter alguns comentários nesse sentido, de, não, mas o meu cachorro faz isso, o meu cachorro faz aquilo, o meu gato faz isso, o meu gato faz aquilo. Tudo isso, gente, fruto de ações que nós fazemos com que eles reajam. Eu faço a Nina sentar, ela aprendeu a sentar porque nós ensinamos a sentar. Ela não veio pronta, ela não veio já sabendo sentar. Simples assim. Ah, mas o meu cachorro, ele percebe que nós chegamos, instinto. A Nina sabe a hora que nós chegamos com o carro, ela sabe quem está dirigindo. Por quê? Porque ela já percebeu, por algum sinal que ela identificou, que tal ação não é o Alexandre e a Ana. Mas isso tudo instintivo. Isso tudo porque ela percebe alguns sinais. Ué, por que ela come 6 horas da tarde, a Ana chega e ela abre a porta da área de serviço e ela vai para o canil? Ela tem um relógio na parede falando que 6 horas ela vai comer? Não. Ela foi adestrada aquilo. Todo dia que a Ana abre a porta e vai para lá, ela sabe que a Ana vai lá para a comida. Então ela sabe que ela tem que ir lá para comer. Então, alguns pegam isso mais rapidamente e outros são umas portas. Tem outro. E o cachorro, muitas vezes, o cachorro faz o que o dono quer para ter carinho. Sim, muitas vezes.
Ó, a Cássio colocou aqui, ó. Porque você não conhece a molecada do meu condomínio. Os cachorros daqui, os gatos são longe melhor do que eles, garanto. É de bondade, né? Ele tá dizendo isso. Ó, Cássio, tira essa mágoa do seu coração. Cássio, eu vou gravar tudo isso e eu vou mandar para os seus Seria bondade. amigos síndicos, aí você vai resolver um processo já. A Leila está falando, mas sem dúvida amam seus donos. Leila, na verdade eles criam afinidade, lógico. Tudo que eles precisam, e na verdade lembra que esse Lógico que amor eles gostam. também é relativo, porque se eles não têm consciência, eles fazem isso em troca. Ah, não, mas todo mundo sempre, a gente vê esses quadrinhos no Facebook. Não, mas você dá um bico dele e no outro dia ele está lá de novo. No outro dia ele está lá de novo porque ele sabe que você vai pôr comida. Se ele tem... Ele está lá de novo porque vai voltar. Agora, bate nele todo dia. O marido da minha mãe, gente, não podia ver minha mãe. Era ver se ela arrepiava e fazia assim pro lado dela. Se ela fosse pôr água para ele ou comida, ele não comia e ele não tomava Mas água. alguma coisa aconteceu Então. que Porque ele... ela batia nele. Então, lógico. Espancava É o isso que eu tô cachorro. falando. Então, quer dizer, é isso que eu falo. Se fosse assim, se essas frases prontas que a gente vê de Facebook fossem verdadeiras, mas eles amam de qualquer maneira, não. Bate nele todo dia para você ver se ele vai lamber. Lógico que não. E ele era pequeno. E é instinto. Então é a mesma coisa, não é que é uma questão de amar ou odiar. Eu vou lá, ela me bate, então não vou. Dionilde, gostaria de saber se os cachorros reencarnam. Reencarnam e rápido, e nós vamos tratar bastante disso a semana que Não vem. só os cachorros. Eu já vi um filme sobre isso. Com a família. O marido não dava carinho a família, tudo. Faleceu num acidente. Aí nasceu os cachorros, ele veio encarnado num cachorro. Quem pegou? O filho dele no caçula pegou o cachorro que era a encarnação. De um homem vem reencarnado no animal? E ele teve que pagar. Mas não. Seria filme, uma história, né? Uma história, mas aí fala... seria. A gente não pode dar um passo, um degrau para trás, né? Não, seria uma história de um filme. A Duda está falando, em relação a aprender, nós humanos também temos que aprender demais, Duda, mas por isso que essa comparação dos espíritos é para a gente ter essa noção da distância moral que nós estamos dessas realidades. O mundo animal, do animal, que eles falam para nós, só para ter um parâmetro, é a distância nossa para a divindade. Então, é nesse sentido que eles estão falando que tem muita diferença ainda entre um e outro. Então, evoluem, sim, Leila. Nós vamos tratar, gente, agora vai começar a entrar muitas questões dessa, né? Do se evolui, se reencarna e tal. E a semana que vem nós vamos tentar acabar hoje até 600, acho que vai dar tempo. E essa última parte vai falar bastante da reencarnação. A reencarnação é mais rápida do animal, só para adiantar, mas reencarna, precisa reencarnar, vai evoluir o tempo inteiro. Esse é o processo. A reencarnação qual é, gente? Então é só a gente usar mesmo o raciocínio. Se a reencarnação é para evolução, então eles vão reencarnar. Eles reencarnam um pouco mais rápido, porque não adianta ficar na reta, mas isso é papo para a semana que vem. Agora o Cássio, só para a gente ir para a próxima. Agora é sério, quer dizer que até agora não era, né? Meu filho Chicão, por exemplo, nunca gostou de crianças. Desde filhotinho chegasse uma criança em casa e ele rosnava. Até hoje é assim. Então está explicando por que as crianças ficam jogando bola no seu carro. A culpa é sua e do Chicão. Não, mas isso é muito... Por isso, a Cássio, na verdade é exatamente isso. Por quê? Porque provavelmente alguma criança brincou sem querer. E cachorro normalmente não gosta de criança. Mas aqui em Por quê? casa Porque também. criança puxa, não tem noção A gente do não que tem nós fazemos. criança, a gente não tem criança constante. Então, quando vem uma criança, a gente prende. Porque Porque não sabe sabe. a reação, né? Não, e criança... A criança vai mexer mesmo. Eu quero vai pôr a brincar. mão, eu Se a criança puxo a ficar rabo. ali e ele ficar aqui, tudo bem. E eu já tive um cachorro contrário, que gostava de criança e não gostava de adulto. Esse é mais evoluído, né? Ele, criança entrava, se entrasse um adulto ele deixava. Talvez a próxima encarnação desse já é essa. Não, mas esse provavelmente por quê? Porque provavelmente adulto bateu, a relação com o tamanho às vezes assusta, não dá pra gente É entender. que na verdade ele viveu com uma criança, desde de pequeno os dois eram o meu moleque e ele era criança, os dois, né? Cresceram juntos. Cresceram juntos, então ele não aceitava adulto. E ele criou uma segurança na criança e não E criança adulto. entrava e não fazia nada, se entrasse um adulto ele não deixava. Não é? Então, mas é tudo instinto, né? Acaba sendo instinto, tudo é. instinto. A maneira com que meio. O filho da casa fala que é conhecido cachorro. Vamos lá? 598, é isso? 598. A alma dos animais conserva após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo?
Então, agora ele já se convenceu de que tem a alma, e ele está fazendo uma pergunta extremamente interessante, que agora há pouco alguém já perguntou. Da reencarnação, nós vamos começar a entrar nesse assunto. Se você prestar atenção na pergunta, você vai saber a resposta sobre A alma dos consciência. animais conserva após a sua morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Vai lá. Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. Então, individualidade por quê? Porque ele é um ser único. Fui criado simples e Simples ignorante e ignorante, ele é um ser e único. vou continuar a Ele minha não jornada. volta pro todo, ele Certo? não volta Não, a se misturar não- com ninguém, ele é um não ser tem. único. Continua sendo um ser único. Certo? E aí o restante da pergunta, da resposta deles. A consciência é que ele não tem ainda o pensamento, a decisão, ele não tem, ele tem só o princípio inteligente que está latente esperando a evolução para ele poder. Perfeito. Então a vida inteligente permanece em estado latente por quê? Porque se eu tenho o princípio inteligente, ele já existe em mim, como animal. Como ele desencarnou como animal, ele tem individualidade, ele continua ainda como instinto, né? Continua animar. Animal, desencarnado. Certo? Ó, a Madalena está falando, minha cachorrinha também odeia crianças. Eu preciso juntar todos os caras do centro, pelo jeito, né? Porque do Acácio não gosta, do Elton só gosta de criança. Eu vou misturar tudo por todos os cachorros, junto com esse Olha o criança junto jogo. para ver o que vai acontecer. Só o Diogo que gosta. E a Sophie. A Marlita está dando um exemplo ótimo. Não sou muito chegada a animais. Pequena, meu animal de estimação era uma galinha. Quando ela caiu doente e morreu, eu nunca mais criei nada. Mas não gosto que maltrate animal nenhum. Marlita, exatamente essa a sensação. O que nós precisamos entender com essa relação é de que nós somos responsáveis pelo cuidado. Lembra que nós falamos, semana retrasada, nós falamos de minerais e plantas, e nós discutimos que nós somos responsáveis pela natureza e tudo mais. Aqui se encaixa da mesma maneira. Então, o fato deles não serem inteligentes ou não poderem serem comparados à realidade moral do ser humano, o cuidado com esse ser que ainda é inferior a nós é de nossa responsabilidade, sim. Tá? Desculpa a risada, mas a Madalena falou em galinha aqui, a Madalena falou que não ia conseguir participar do estudo, porque ela escreve uma coisa e aparece outra que ela escreveu. Nossa, como você tá uma gatinha, e apareceu, nossa, como você tá uma galinha. E eu morri de rir com ela. Se você manda isso pra mim, você ia ver só. Madalena, que Leila, não entendi a pergunta. Não tem nem encarnado? Não entendi. Refaz, por favor, e a gente tenta responder. Vamos, 599? Vamos lá. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, ela não tem o livre-arbítrio. Então a pergunta dele é próxima à realidade. Ele já falou lá atrás que tem consciência, ele que deu a volta e tudo mais, e ele está fazendo a seguinte pergunta. A alma dos animais, quando ele vai reencarnar, ele pode escolher se ele vai reencarnar cachorro, gato, passarinho? Papagaio, calcita. É essa a pergunta dele. Ele falou, ó, quando ele vai reencarnar, eu tenho a opção de escolher em que tipo de ser eu vou encarnar? É essa a pergunta. E aí a resposta deles é curta. Não. Ele não tem o livre-arbítrio. Mas ele não tem o livre-arbítrio para escolher o que ele vai reencarnar? Seria como ter raciocínio? Esse raciocínio seria? Então, mas Pensamento? aqui ele já falou, ó, ele não tem o livre-arbítrio. Mas ele não tem a escolha ou ele não pode escolher o que ele vai reencarnar? Ele não pode escolher porque ele não tem como pensar o que seria melhor para ele. Esses são os espíritos que vão dirigir a evolução dele. Ele não tem raciocínio. Como seria melhor eu reencarnar agora? No que grau que eu estou de evolução daqui para frente, que é melhor para mim? Aí tudo bem? Deu para entender? Quer dizer,
Mas tudo bem, ele não tem o livre-arbítrio, isso respondeu para todo mundo. Vocês estão bem pra cacete, eu entendi isso aqui. Eu respondi, não. Então, não, ele não tem o livre-arbítrio. Então, ó, a pergunta dele: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar? Eles responderam: não, porque ela não tem o livre-arbítrio. Só o fato de não ter o livre-arbítrio o impediria de escolher? Ou por que impediria de escolher? Por que ele impede? O fato dele não ter o livre-arbítrio, por que o impede de escolher o tipo de encarnação que ele vai ter? Porque você não tem consciência de si, ele não tem consciência do que é melhor. Não, aí perfeito. Então é exatamente aquele comentário lá de trás para a gente entender, então, que o animal não pode ser comparado ao ser humano. Eu não tenho consciência. Então, para o livre-arbítrio, para a gente entender, para a gente não ficar repetindo que nem papagaio, o livre-arbítrio, o que ele quer dizer para nós em determinado ponto? Eu não tenho consciência, então eu não tenho como optar pelo que seria melhor. Se eu não sei se eu não tenho consciência do que vai me acontecer, eu posso escolher se é bom ou ruim? Não. Só a Leila que eu pedi pela. Foi um comentário a respeito da pergunta de um animal não ter consciência de si mesmo quando desencarnado. Ah, tá joia. O Aldo ajudando a gente também sobre o controle das leis da natureza. Exatamente, Aldo, sempre ajuda a gente. Sempre vai ser, isso é só para a gente reforçar, né? Sempre vai ser por lei natural, né? Sempre, todo esse processo é lei divina, lei natural. Todo esse processo de evolução. Nós vamos para 600 e hoje nós vamos conseguir fazer. E lembrando que a semana que vem nós vamos entrar bastante, que eu acho que vai ter muita dúvida nesse sentido de se reencarna ou não reencarna, se reencarna no mesmo tempo, como é que funciona a reencarnação do animal. Semana que vem nós vamos tratar bastante. E acho que nós não vamos, a semana passada, a semana que vem, é das 601 a 610, para a gente encerrar esse capítulo dos animais e os homens. Não acredito que a gente consiga. Mas a semana que vem eu ponho na página A. Vamos lá, 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica no estado errante, como a do homem após a morte? Ó, a gente vai começar a entrar na história da reencarnação. Então a pergunta dele é o seguinte: a alma do animal morreu, então ele está falando que a alma sobrevive. Isso já está claro lá nas anteriores. Fica no estado errante, como a do homem após a morte? O que é o estado errante? Primeiro, que é importante para a gente, quem está aqui com a gente. O que é o estado errante? Espera. Na espiritualidade. Quando a gente está na espiritualidade, nós estamos errantes. Estado errante, por exemplo, é o seu caso. Você está no estado errante, casado com a Dani. Tinha que mexer comigo. Entendeu? Tinha que terminar a noite mexendo comigo, né? Esse está errando. Entendeu? Esse é o estado errante. Acertando. Então, a Ana Eu acabou estou de no falar. estado acertante, Acertante. então Não, você está errando. Você está no muito acertante. Não tá, né, Alexandre? Não tá. Caminhando. Pro errante. Caminhando para errante é próximo de você. Não. Então, só para a gente entender. Então, estado errante, para a gente ficar claro. Muitas vezes que a gente fala sobre isso, acaba surgindo o questionamento. Isso sempre, né? Independente do assunto dos animais ou não. Esse estado errante não é o estado que o espírito está vagando, está errado, ou o espírito é um espírito perturbado, nada disso. Todo mundo que desencarna vai passar um período nesse estado errante, que é a erraticidade, que é o quê? Mundo espiritual. Tá? Então é essa a pergunta dele. Todos, já que você está falando para mim que ele tem alma, que ele continua, existe vida depois que ele morreu aqui, ele fica no estado errante, igual fica o homem. Tem mais uma. Depois a gente faz essa pergunta aqui. Iris. Tinha um cachorro de uma vizinha que odiava a minha avó. Certa vez conseguiu soltar e não deu outra, me mordeu. Nunca fiz nada de mal para ele. Por que será que aconteceu isso comigo? Iris, alguma coisa ele relacionou você. Cheiro. Parecido. Não gostou de alguma coisa. Então vamos lá. A Leila já está respondendo, nós já vamos fazendo. Então vamos lá. Então vai. A Dani já vai responder e a gente discute essas 600. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante.
O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. Então, para dar um pouquinho. Ó. Então, Leila, você já tinha respondendo para a gente. Ó. Não são conscientes dos seus atos, então não tem estado errante. Então, agora, ó, essa resposta da Leila já me absolveu de um monte de gente que me xingou quando eu falei que os animais Ninguém tinha. não pensavam. Ah, mas pensavam. É. Só não tiveram coragem Agora porque os vamos xingar a espíritos Leila, já né? tinham falado. Agora vamos xingar junto com você, Leila. Então a resposta da Leila e agora das 600 é exatamente isso. Então o que eles estão falando? Ó, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unido ao corpo. Então o que ele está falando? Lógico, para algum lugar tem que ir, né? Se continua existindo, em algum lugar ele está. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por livre vontade. A dos animais não tem essa mesma faculdade. Então ele está reafirmando que o animal não tem consciência de si. Certo? Ele reafirmou. Tá? Então agora ele vai continuar para explicar aonde é que ele... A Michelle está fazendo uma pergunta. Se eu não vou, Michelle, eu vou fazer uma resposta. Eu vou responder como o Richard Simonetti respondeu uma vez um pinga-fogo. Não, eu não conheço nenhum animal que seja médium. Michele, na verdade, existem Richard vários comentários, e a gente tem isso já na cultura popular, isso no folclore, na verdade, de que o gato percebe o espírito, de que o cachorro percebe o espírito, ou qualquer coisa do tipo. Nós não temos nenhum tipo de relato nesse sentido. O que pode ter disso? Quer dizer, lembra que nós falamos sempre que tudo, como é energia e é vibração, eu posso perceber com maior facilidade do que o ser humano encarnado a presença de um ser espiritual. Só isso. Agora, aquela conversa de, nossa, o gato ruxou pelo porque passou alguém ruim e tal, tem sogra que passa que o bicho isso o pelo também, nem por isso era desencarnado. Coitada da minha mãe. Então, na verdade, assim, pode ter essa percepção? Pode, mas não é um fato que é comprovado cientificamente. O que é? Eu tenho, como é energia, como é vibração, eles podem perceber a presença de seres espirituais, porque são seres espirituais. Então é só nesse sentido que a gente precisa se tocar. Michelle, a resposta não foi minha, você falou boa, né? Foi do Richard Simonetti no Pinga Fogo lá no Seattle. Ele foi só isso, ele falou assim, não conheço animais médiums. A Cássio, eu já vou responder a sua, mas é uma coisa que nós vamos falar bastante disso. Ó, bastante gente está falando se vai encontrar e tal, é o que eu falei, tinha certeza que ia ser essa dúvida, mas isso nós vamos tratar bastante a partir da semana que vem. Mas vamos acabar essa e aí a gente só dá uma pincelada nessa que vocês estão perguntando. Ó, se eu desencarnar, teria possibilidade de encontrar com ele? O Acácio falou que não vai encontrar, então ele já está desistindo. Então não volto mais também, ainda ficou de mal de mim. Ah, eu quero encontrar os outros. O Aldo está falando, ó, sentidos seres. É exatamente isso, Aldo. Como nós somos seres espirituais, e nós já estamos, eles estão afirmando que os animais também, então eles simplesmente percebem o que está acontecendo. Vamos lá? É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então o que eles estão dizendo aqui? Que nós vamos, é isso que eu falei, nós vamos tratar bastante, e eu sei que é um assunto que vai surgir muita dúvida, todo mundo que tem animal de estimação faz isso. Qual é a probabilidade? A probabilidade é muito maior de você reencontrar o seu animal de estimação ainda encarnado do que desencarnado. Às vezes você tem o Certo? mesmo bichinho. Aí nós temos corpos. vários relatos na literatura espírita, Chico dá um exemplo claro disso, e vários outros têm. Por quê? E aí é fácil da gente entender. Como eles não têm consciência, eles precisam ficar na erraticidade, eles precisam ficar na realidade espiritual. Por que nós ficamos um tempo na realidade espiritual? Para facilitar, vai. Para tomar consciência do que fizemos, para aprender com os nossos erros e tentar melhorar para poder vir por a prova de novo o que fizemos de errado. Certo? Então, Resgatar dívidas. se o animal não tem consciência, esse tempo na espiritualidade é totalmente dispensável. E aí a Leila está falando, reencarno rápido, difícil encontrar. Então, Leila, por isso que eu usei esse comentário. A probabilidade de nós revermos
animais de estimação nossos que desencarnaram, é maior a gente reencontrar ainda encarnado. 7 vidas de um cachorro. Tá? E Filme. aí o Gervásio está falando, esse romance espírita inventa cada coisa. Gervásio, tem muita bobagem, muita. E é muito bom a gente tomar cuidado com o que a gente lê e principalmente divulga. Então, os relatos que nós temos, que dá para levar a sério, por exemplo, um deles é o caso do Chico, que ele reconhece o reencarne de um animal de estimação, reencarnando próximo a ele em função disso. E isso dá para a gente entender como uma coisa natural. Se eles reencarnam praticamente automaticamente, a possibilidade de um reencarne, quando existe alguma utilidade, né? Eu reencarno próximo, por quê? Porque eu tive carinho, eu tive amor, não sei o que e tal. Por afinidade, facilito e trago para próximo. Agora, com certeza, tem romance espírita e algumas assim, que extremamente muito bem lidos, muito bem vendidos e tal, que é melhor não colocar. Eu uso bastante no meu criado mudo, quando o meu criado mudo era manco, eu ponho embaixo dele para calçar, mas para ler e para aprendizado não serve. O que nós precisamos nos focar é exatamente no que a doutrina nos diz. O livro dos Espíritos está nos dizendo o quê? Isso daqui que nós estamos estudando. Então nós vamos entrar a partir da semana que vem um pouco ou bastante nessas questões que a gente tem muitas dúvidas, principalmente para quem gosta de animal de estimação, quem tem animal de estimação. Então nós vamos perceber, já começou a entrar nessas 600, né? Então, como eu não tenho consciência, eu fico na espiritualidade muito rápido e reencarno o mais rápido possível. Por quê? Porque eu preciso evoluir. Quanto mais rápido a minha reencarnação e a minha nova existência, mais rápido o meu processo de aprendizado. Então é nesse sentido só que eles falam. Mas se nós formos pegar romances espíritas, filmes que não são espíritas, mas que usam esse tipo de situação, nós vamos ver que tem muita, mas muita besteira, né? O Ed Júnior está chegando agora, sempre ajuda a gente. Obrigado, Ed. Mais algum? O seu Dirceu chegou agora. Tá atrasado, hein? Vou negativo para ele. Tá? Então, nós vamos falar bastante dessa parte, principalmente do reencarne, do animal. A semana que vem nós vamos entrar bastante. Então vai surgir bastante comentário em relação a isso. Tá? Eu não dei os avisos, né? Agora nós temos 5, 7 minutos para conseguir encerrar. Ó, eu não vi se tinha muita gente nova hoje, eu não consegui acompanhar as perguntas, mas aparentemente muita gente dos que estudam com a gente toda semana. Se tem gente nova, por favor, tá, as meninas estão colocando aí os canais que nós temos, né? Aqui o Face, o Instagram, o Atendimento Fraterno e o YouTube, que é o canal, e nós temos também agora o Twitter, que é a Valéria que está tocando pra gente. E tem um pessoal começando a se interessar, é um canal que a gente não tinha e tá começando a usar, tá? A Madalena está pedindo para vibrar pelo celular dela. Madalena, normalmente eu sempre ouvi o contrário, normalmente os celulares que vibram, mas nós podemos tentar vibrar pelo seu celular. Eu estava acostumado ao contrário. Madalena, não sei se você viu, mas eu já falei aqui que você me contou hoje. Tá bom? Chamando os outros de outra coisa. Então fica, para quem está entrando a primeira vez, alguém está falando eu, Elza, primeira vez. Gente, quem está entrando a primeira vez, então, fica o convite, entra na página, curte e segue, que aí sempre tem o lugar lá para avisar quando começam as transmissões. A Michelle está falando com as amigas dela. Michele. Então, Michelle, aí vai passando para a gente, por favor, os nossos canais. Bem-vindas, então, a Daniela e a Priscila, né? Vai falando os endereços e os canais que a gente tem. E quem entrou a primeira vez, então, e quiser curtir e seguir a página, é só entrar lá na página do Face, que aí tem todas as informações. É o que eu sempre falo, hoje, depois do estudo, fica disponível o estudo no YouTube, como fica as palestras. A palestra, então, ontem do Manu, para quem começou desde a hora que a gente iniciou o estudo, nós falamos bastante da palestra dele. Quem se interessar, o tema ontem foi desafio diário, está no canal no YouTube.
tá? Fica disponível na nossa página, mas também fica o link do YouTube, a gente sempre deixa lá depois porque eu acho mais fácil para procurar, tá? Essa semana também entraram várias pessoas falando que começaram a acompanhar e queriam desde o começo. Nós não temos esse estudo nosso desde a primeira, da questão número 1 ou da introdução, porque nós começamos a fazer as transmissões, já estava na questão 100 e alguma coisa, tá? Obrigada, Leila. Garanto Então- que entra pela primeira vez volta. Obrigada. Então, Se você baixou. então fica o convite para quem está entrando a primeira vez. Só avisar que, desculpa da demora de quem ganhou o livro, coloquei no correio hoje. Desculpa aí, porque os dias tá chegando, tá? Eu acho que tá em greve, hein? Dependendo do lugar. Será? O quê? Correio? Voltou hoje? Então voltou, Voltou né? hoje? Voltou hoje. Ah, então vai chegar rápido agora. Voltou. Ou não, né? Então, voltou sim. Gervásio, exatamente. Então, Gervásio, assim, ó, a gente sempre conversa disso, é difícil quem vê a primeira, às vezes é por curiosidade. Muita gente chegou até nós por curiosidade ou por causa de outra página, e nós temos alguns aí, alguns não, vários, né? Nós sempre fazemos uma conta aí de 30 ou 40, que toda quarta-feira tá com a gente. Aproveitando, o jogo do Flamengo é semana que vem, viu, Gervásio? Por isso que tinha bastante gente hoje assistindo. Mas semana que vem nós vamos ter mais gente ainda para nós assistir o jogo do Flamengo. Você vai ver só. Então, fica o convite, então, para quem quiser. Amanhã não tem texto, mas na sexta nós temos o texto do Wellington. O texto que eu li hoje, para quem quiser, está disponível. Hoje do Orlando. Ontem foi uma psicografia do Orlando também. Hoje não é psicografia, é um comentário dele. Ontem foi a psicografia. A Lucimara falou que entrou pelo Tato. Bastante gente conheceu a gente pelo Tato, né? O Acácio e tudo mais. Que mais? Algum aviso? Não. Então, na sexta nós temos o texto do Wellington. No sábado nós temos o texto do Marcelo, que ele já me mandou, falando de música. Tá muito, muito, muito legal, muito especial. Domingo do Orson. Falando no Orson, fica o convite. Vai ter o EAC em Matão, infelizmente não dá mais para fazer inscrição. É um evento fantástico que é feito pelo pessoal de Matão. O organizador é o Orson, com a ajuda dos meninos, vários centros lá. A Casa de Fraternidade trabalha bastante. Sábado e domingo, sábado da 1 até as 7 da noite, são palestras e tudo mais. E no domingo das 8 da manhã até a 1 hora da tarde. Então vai estar disponível em alguns canais, nós não vamos transmitir, alguma coisa talvez a gente compartilhe. Na sexta-feira eu vou ter o prazer de voltar em Pongaí, e eles estão começando a fazer a transmissão, nós vamos compartilhar a transmissão deles, se eles conseguirem fazer, senão a gente compartilha, a gente transmite pela nossa, mas acredito que a gente vai conseguir compartilhar do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Pongaí. O tema é um tema fácil, é sobre o perdão. Então, Cássio, lembra dos seus amigos. você lembra dos seus meninos aí, Cássio. Você já viu a palestra? Precisa assistir mais umas 15 vezes, que nem eu. Eu preciso fazer essa palestra e assistir ela umas 15 para começar. Tá bom? Mais algum recado? Das crianças a gente avisa depois. Ainda nós temos mais um tempinho, mas já estamos precisando. Vocês estão vendo os vídeos que nós estamos soltando, dos amigos pedindo as doações. Mais alguma coisa que você lembra? Só pedir para todo mundo agora colocar um copinho de água, né? Lá na... não tem copo aqui para você? Nossa. Coitado, eu consigo. Só um bolinho de água. Cássio, prepara o seu copinho de água aí. Vamos aliviar suas dores nas costas, né? Nessa vibração positiva. Nosso amigo... Nós estamos muito contentes que o amigo nosso participou hoje na página. Gostaríamos que você continuasse com a gente. A Dani está aí dando uma força para você também. Conte com todos nós, amigos do bem.
a todos que pediram oração. Então vamos nessa vibração que continuemos aqui com a espiritualidade amiga, fazer a vibração a todos que necessitam. As pessoas que nos assistem, como a gente já falou, um pouquinho de água aí do lado. Vamos fluidificar essa água, pedir aos nossos amigos espirituais, né? Então, sentemos numa posição confortável. Continuamos nessa sintonia de amor, onde a espiritualidade preparou o ambiente desde muito antes da gente entrar hoje aqui. Esse ambiente já estava sendo preparado para o estudo, onde a espiritualidade amiga traz amigos desencarnados também para participar, e com as nossas vibrações eles também são ajudados, amparados. Então agradecemos a todos os nossos amigos que participaram do estudo com a gente, de longe, mas com a vibração de amor junto. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, andai neste ambiente, fluidifique, Senhor, a água que está sobre essa mesa. Que Jesus caminhe entre nós nesse momento, de suas mãos e de seu coração, faixas de luz que chegam até nós, nos melhorando o corpo físico e o corpo espiritual. E essa luz também se estende a todos que estão nos assistindo pela internet. Que Jesus chegue aos seus lares com essa mesma luz. Põe a mão em suas cabeças, concedendo um passe de amor, magnetismo de cura, colocando na água, fluidificando com o remédio necessário para cada um do seu lar que irá tomar. Nessa água contém um remédio para suas dores físicas, fazendo com que se restabeleça células do corpo, aliviando, dando mais força ao corpo físico. E também aliviando, dando forças e coragem ao corpo espiritual, ao nosso espírito. Coragem para caminhar com as dificuldades do dia a dia. Coragem para enfrentar os problemas que todos nós temos e viemos aqui para aprender. Lembrando sempre que Deus não castiga. Deus é um Pai de bondade e de amor mais puro. Jesus, que é nosso irmão, Ele está sempre ao nosso lado, andando junto conosco. Eu peço, Senhor, que nessa visita que fazes aqui e nos lares, tire toda a ideia de suicídio, todo sentimento depressivo, ajuda a combater os pensamentos negativos. Peço, Senhor Jesus, em nome de nossas crianças que estão tendo pensamentos de suicídio, como esse nosso amiguinho, que ontem, eu não sei o nome, mas tirou sua própria vida num ato. Um menino, uma criança ainda, que a luz dessa oração chegue até ele como um bálsamo, porque sabemos que nessa encarnação era apenas uma criança, mas é um espírito milenar. Que chegue até esse espírito, Senhor, um bálsamo para suas dores. Agradecemos, Senhor, a sua estadia conosco nesse estudo, por ter a paciência, a tolerância de ouvir nossos pedidos, por alcançar
tantos irmãos necessitados, tantos irmãos doentes, que nesse momento cada um aqui tem em mente uma pessoa ou um ente querido, encarnado ou desencarnado, que precisa de oração, que essa oração chegue até essa pessoa, iluminando de luz, que seja um conforto para o coração, um despertar na espiritualidade, um despertar na vida física, que nunca estamos sozinhos, recebemos ajuda sempre que nós pedimos de coração. Senhor, agradecidos que somos sempre pela sua bondade, Pai. Agradecidos que somos pela sua bondade, Mestre Jesus. Aos espíritos amigos que estiveram conosco, aos amigos desencarnados que aqui estiveram, que sejam encaminhados para a espiritualidade, para hospitais ou para colônias de tratamento, e que todos aqui recebam as bênçãos de Jesus, que estendam até seus lares, protegendo e amparando, tirando toda forma de pensamento negativa de nossas casas, e que nós, Senhor, tenhamos uma boa noite de sono e que consigamos, ao amanhecer, sermos seres melhores do que fomos hoje. Que assim seja.